tema da minha mensagem nesta manhã é 4 mandamentos para que seus relacionamentos sejam saudáveis. 4 mandamentos para que seus relacionamentos sejam saudáveis. E o primeiro mandamento que Jesus nos dá para que os nossos relacionamentos sejam saudáveis é: não julgue para não ser julgado. Aqui no versículo 37, Jesus diz: não julgueis e não sereis julgados. O que significa esse mandamento de Jesus? O que Jesus quer dizer com não julgueis para não ser julgado? Eu quero primeiro dizer a vocês o que Jesus não está dizendo aqui. Jesus não está dizendo aqui que nós não podemos emitir opiniões acerca de circunstâncias ou pessoas. Jesus não está dizendo aqui que nós não podemos emitir as nossas opiniões sobre determinada pessoa ou sobre determinada circunstância. Nós vivemos tempos em que o chamado politicamente correto quer tolir a nossa opinião. Você não pode, por conta do politicamente correto, mais falar o que você acredita. Vivemos dias em que há uma ideologia chamada lugar de fala. Então, se você não pertence a determinada classe de pessoa, ou se você não vive determinada situação, você não tem lugar de fala. Tanto o politicamente correto, como o lugar de fala, são 2 tolices da nossa geração. E aqueles que abraçarem esses pensamentos e quiserem ser politicamente corretos, deixarão de falar a verdade. Aqueles que abraçarem o lugar de fala, deixarão de exercer a justiça e a verdade. Imagine se no passado apenas os escravos pudessem falar que a escravidão fosse algo injusto. Mas quem lutou para terminar com a escravidão, por exemplo, foram homens e mulheres que nunca foram escravos. Então, Jesus não está falando de besteiras, como nós vemos nos nossos dias, de politicamente correto ou lugar de fala. Jesus não está dizendo que nós não podemos emitir opinião, porque às vezes quando nós vemos este versículo, a nossa tendência é: eu não vou julgar o que tal pessoa fez, porque a Bíblia diz para eu não julgar. Eu não vou dar opinião, porque quem sou eu para julgar alguém? Não é sobre isso que Jesus está falando. Até porque o Senhor Jesus é um exemplo de julgamento acerca dos atos e ações das pessoas e das circunstâncias. Então a Bíblia não nos proíbe de dizer: olha, tal ação é mal, tal pessoa é má, tal ação é boa, tal pessoa é boa. A Bíblia não nos proíbe isso. Então quando Jesus diz que não devemos julgar, Ele não está falando que não devemos julgar as ações das pessoas, as obras das pessoas. Como eu disse, o Senhor Jesus mesmo por diversas vezes julgou algumas pessoas. Ele chamou de hipócrita aquela pessoa que vê o cisco ou o argueiro no olho do irmão e não vê a trave que está no seu olho. Percebam que isso é julgamento, isso é avaliar, isso é dar opinião. O politicamente correto iria nos dizer: olha, eu não posso dizer acerca de que há um cisco, eu não posso chamar essa pessoa de hipócrita, porque quem sou eu? Mas Jesus, ele diz que aquele que vê o argueiro no olho do seu irmão, mas não enxerga a trave que está no seu, é um hipócrita. Jesus fez isso. Lá em Lucas 6:45, o Senhor Jesus, ele disse o seguinte: o homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala
o que está cheio o coração. Veja que mais uma vez o Senhor Jesus está aqui analisando. O Senhor Jesus está aqui julgando. O Senhor Jesus está emitindo uma opinião e ele diz: o homem bom tira do seu coração o tesouro que o faz fazer o bem. E o homem mau tira do mesmo coração o seu tesouro que o faz fazer o mal. Então Jesus julga aqui entre o bem e o mal. Jesus julga aqui quem é mau, quem é bom. Ele emite opinião. Nós não estamos proibidos de dizer, olha, tal atitude é má, tal atitude é pecaminosa, ou boa, ou louvável. Ainda o Senhor Jesus, em João 7:27, ele diz, não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Então percebam que não julgar não significa que não devemos emitir opiniões, mas Jesus está dizendo, quando vocês forem julgarem algo, não julguem pela aparência, mas julguem por aquilo que é justo, aquilo que vocês estão vendo. Porque a aparência não nos mostra toda a situação. A Bíblia vai dizer-nos acerca do julgamento que a igreja irá julgar homens e anjos. O apóstolo Paulo, quando escreve à igreja de Corinto, ele diz, olha, não há nenhum sábio dentro da igreja para julgar as coisas, as situações entre vocês. Os crentes de Corinto tinham problemas, como toda a igreja tem, e ao invés deles resolverem entre eles, eles estavam levando para fora da igreja o problema. E Paulo vai dizer, não há nenhum sábio para julgar vocês, para julgar a situação que vocês estão passando. 1 Coríntios capítulo 6, do verso 1 ao 5, a Bíblia diz assim, aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos, e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida? Entretanto vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha, vou-lo digo, não há porventura, nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Então vejam, a palavra de Deus está nos dizendo que diante dos pecados da igreja, nós devemos dizer, olha, meu irmão, isso é pecado. Nós podemos emitir a nossa opinião pautados na Bíblia. Nós podemos dizer, olha, o que você está fazendo é muito bom. É louvável. É digno de glória ao nome do Senhor. Então, quando Jesus diz, não julgueis, Ele não está nos proibindo de emitir opiniões. Jesus não está dizendo, olha, você não tem lugar de fala. Jesus não está dizendo que devemos entrar na ideologia do politicamente correto. Jesus diz, a Bíblia diz, melhor dizendo, que nós devemos julgar as profecias. Em Gálatas, no capítulo 1, dos versos 6 ao 8, a palavra de Deus diz assim, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Aqui há necessidade de julgamento. Nós precisamos julgar se o pregador está pregando o verdadeiro evangelho.
Nós precisamos dizer diante dos falsos profetas o seguinte: esse evangelho não é verdadeiro. Nós precisamos emitir a nossa opinião, porque se nós dissermos o seguinte: eu não posso julgar, tal profeta está falando uma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus, mas Jesus diz para eu não julgar. Não é isso que Jesus está dizendo. A Bíblia diz: diante do evangelho falso, os crentes devem se posicionar. Os crentes devem opinar e dizer: todo falso evangelho é maldito. Todo falso evangelho deve ser considerado como maldito e não pode ser aceito por nós. Mas quem me deu esta mensagem foi um anjo, mas é contrária ao evangelho. Então nós devemos rejeitá-la. Percebam como a Bíblia nos ensina a julgarmos as situações. Perceba como a Bíblia nos ensina a nos posicionarmos diante das situações. O apóstolo Paulo, nesse sentido, ainda de se posicionar, ele diz em Filipenses 3:2, cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com os da falsa circuncisão. Isso é julgamento, isso é se posicionar, isso é opinar. Paulo está dizendo, olha, há na igreja e sempre haverá falsos ou maus obreiros. Cuidado com eles. A Bíblia nos ensina que nós devemos olhar para os obreiros na obra de Deus e ver quem é falso, quem é um mau obreiro e termos cuidado com eles. E dizermos à igreja, olha, esses obreiros são maus, esses obreiros são falsos. O apóstolo João também disse lá em 1 João 4:1 o seguinte: amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Eu lembro que quando eu entrei na igreja, a conversa era que dente de ouro estava aparecendo na boca dos crentes. Unção do emagrecimento. O cara estava no culto e de repente tinha que segurar as calças porque recebia uma unção e emagrecia do nada. Unção do riso. Alguns vídeos nos mostram crentes na igreja imitando cachorro, macaco, animais. E João está dizendo, julgai os espíritos. Quando João diz aqui, provai os espíritos, se procedem de Deus. Nem tudo que tem nome de Deus vem de Deus. Nem tudo que tem nome de igreja é igreja. Nem todos que levam o nome de discípulos de Cristo são discípulos de Cristo. E a Bíblia nos ensina, julgai os espíritos. Ainda João, agora na segunda carta, no versículo 10, ele diz assim, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Veja, isso é julgamento. Isso é ter uma opinião, é dizer, olha, o que você está me dizendo não está de acordo com a Bíblia. A Bíblia me diz que Jesus é Deus e você está dizendo que Jesus não é Deus. A Bíblia me diz que o Espírito Santo é Deus e você está dizendo que o Espírito Santo não é Deus. A Bíblia diz que o mundo foi criado em 7 dias e você está me dizendo que o mundo não foi criado em 7 dias. Então, eu não recebo isso. O meu julgamento é de acordo com a doutrina do Evangelho. João também vai fazer outro tipo de julgamento, de emitir a sua opinião. Em 3 João, no versículo 9, ele diz, escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Então percebam que João, ele faz um julgamento e emite uma opinião acerca de Diótrefes. Ele diz, Diótrefes gosta no meio da igreja de exercer a primazia
e Ele não nos dá a acolhida que nós esperamos. Portanto, meus irmãos, quando Jesus diz, não julgueis para não ser julgados, Jesus não está nos proibindo de emitir a nossa opinião acerca do que vemos, acerca da verdade. De maneira alguma, acerca do que é injusto. Poxa vida, porque isso seria uma loucura. Nós vemos uma injustiça, nós vemos o crime, nós vemos aqui a corrupção, nós vemos o pecado e nos calarmos. Então, não julgar para não ser julgado não é uma proibição de opinar acerca daquilo que nós estamos vendo. Como eu disse, o Senhor Jesus, Ele mesmo opinava e julgava a postura dos homens à sua volta. Sobre os fariseus e escribas, Jesus disse, ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Deveis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vós, que sois como as sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem o saber. Então percebam que Jesus opina sobre os fariseus e diz que eles eram dizimistas, mas desprezavam a justiça e o amor de Deus. Diz que eles eram pessoas que gostavam das primeiras cadeiras, das saudações nas praças, gostavam de ser elogiados e louvados pelos homens. Jesus chama os fariseus e escribas de sepulturas invisíveis. Jesus também, em Lucas 20, 46, 47, ele diz, guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares, e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas, e os primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas, e para justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Deixa eu ligar um negócio aqui que eu acho que eu estou gritando demais, porque eu não estou me ouvindo. Então, queridos irmãos, a palavra de Deus, ela não nos proíbe de emitirmos opinião. Não julgar para não ser julgado não significa que nós não possamos dizer que algo é certo ou errado de acordo com a Bíblia. Então, o que significa não julgar? Quando Jesus diz para não julgar, Jesus está nos ensinando que nós não podemos julgar a intenção dos corações. Nós não podemos julgar a intenção do coração da pessoa pela razão de que, diferente de Jesus, que conhecia os corações, nós não conhecemos o coração de ninguém. Nós não podemos julgar as motivações das pessoas. Nós não podemos dizer, tal pessoa fez isso porque o coração dela é assim. Não. Jesus está dizendo, não julgue as motivações, não julgue o coração, porque você não conhece o coração daquela pessoa. Não julgue o caráter daquela pessoa, a personalidade daquela pessoa. Não diga, tal pessoa faz isso ou aquilo porque ela é assim. Porque você não conhece o coração daquela pessoa. Quando Jesus diz para não julgarmos, nós não devemos julgar as intenções do coração das pessoas. Nós não conhecemos a intenção do coração das pessoas. Ou vai me dizer que você já não fez muita besteira com boas intenções. Então nós não devemos julgar as intenções do nosso próximo. Quando Jesus diz que nós não podemos julgar as pessoas, Jesus está nos ensinando que ao invés de julgarmos as intenções das pessoas, nós devemos estar mais preocupados com a nossa intenção.
Nós devemos reservar maior juízo para a nossa intenção. Eu não tenho que saber qual é a sua intenção. Eu não posso julgar a sua intenção. Eu não sei por que você faz isso ou aquilo, mas eu tenho que perguntar, qual é a minha intenção em fazer o que eu estou fazendo? Qual é a minha intenção em fazer o que eu estou fazendo? Quando Jesus diz para não julgarmos, ele está dizendo o seguinte, olha, antes de você se concentrar no cisco, antes de você se concentrar no argueiro que está no olho do seu irmão, se concentre na trave que está no seu. Porque vocês sabem, meus irmãos, que eu e você somos precipitados em julgar a intenção das pessoas. Somos precipitados em olhar o erro das pessoas e dizer a motivação delas. Nós somos rápidos demais em dizer, este é crente, este não é, este é salvo, este não é, este é dedicado, este não é. Jesus está dizendo, olhe primeiro para você. Julgue as suas intenções. Examine a você mesmo antes de examinar o seu irmão. Jesus, quando diz para nós não julgarmos, ele está condenando aquele julgamento condenatório. Que é quando nós dizemos algo acerca de tal pessoa. Quando nós dizemos fulano de tal é isso, ciclano é aquilo. É quando nós condenamos alguém. É o julgamento que sai da nossa boca com palavras más, como sendo uma fofoca. Em vez de ser palavras que abençoem o próximo, nós o amaldiçoamos. O que Jesus está pedindo para nós evitarmos aqui é o mesmo julgamento que fez Davi. Quando o profeta Natã disse a parábola do rico que roubou a ovelhinha de um pobre, o que Davi fez? Sem conhecer o rico, sem conhecer a história, sem conhecer as motivações daquele rico, Davi bateu o martelo e condenou aquele rico. E ele disse, certamente este homem deve morrer. E Natã disse, Davi, este homem é você. Você é o homem da parábola. Porque você sendo rico, você foi e roubou a mulher de um homem e mandou matar um homem. O que Jesus está nos ensinando é que o nosso julgamento não pode ser precipitado em relação às pessoas. E quando Davi sabe que ele é o rico da história, o que ele faz? Salmo 51, compadece-te de mim, ó Deus. É esse tipo de julgamento que Jesus está nos ensinando. Sabe por quê? Os nossos pecados, reunião de oração, em público. Quer dizer, toda reunião de oração é pública, né? Mas para deixar bem claro o que eu estou querendo dizer aqui, é reunião de oração com as pessoas. Você já viu que nós oramos pelo pecado do conselho, oramos pelo pecado do louvor, oramos pelo pecado da comunicação, oramos pelo seu pecado, mas eu não exponho os meus pecados diante de você? Condenamos as pessoas à nossa volta, mas não condenamos a nós mesmos. Diante de um pecado, a nossa tendência é condenar aquela pessoa como fez Davi de maneira punitiva. Davi disse, esse rico tem que morrer. Mas quando Natã disse, é você, ele disse, compadece-te de mim, Senhor. É esse tipo de julgamento que Jesus está combatendo. Ele está dizendo, olha, não julgue de maneira condenatória o teu irmão. Não seja tão severo com o teu irmão. Seja mais severo com você mesmo. Porque a nossa tendência é graça para mim, condenação para o outro. Graça para mim,
culpa para o outro. Então Jesus nos ensina que nós devemos evitar esse julgamento condenatório. Jesus nos ensina que nós devemos entender que nós não podemos julgar as motivações dos outros. Primeiro mandamento para termos relacionamentos saudáveis é: não julgue para não ser julgado. O segundo mandamento para termos relacionamentos saudáveis é: não condene para não ser condenado. Jesus diz ainda no versículo 37, não condeneis e não sereis condenados. Jesus está nos exortando aqui sobre o problema de condenarmos o pecado do outro e não condenarmos o nosso próprio problema. E quando nós condenamos o problema do outro, o pecado do outro, nós nos fazemos maiores do que o outro e saímos da vontade de Deus. Sabe por quê? A Bíblia diz o seguinte: nós não fomos chamados para ser maior do que o nosso irmão, mas nós fomos chamados para ser menores do que o nosso irmão. Nós não fomos chamados para ser senhores do nosso irmão, mas nós fomos chamados para sermos servos do nosso irmão. O apóstolo Paulo diz: cada um de vós considere o outro superior. Superior. Mas a nossa tendência ao condenar é achar: eu sou melhor do que vocês. Ou vocês acharem: nós somos melhores do que você. Um exemplo de condenação que nós temos na Bíblia é Jó. Jó foi condenado pelos seus 3 amigos. A palavra de Deus em Jó, no capítulo 8, versos 1 a 6, fala da condenação de Bildade. A Bíblia diz assim no versículo 2, que Bildade disse a Jó: até quando falarás tais coisas? E até quando a palavra da tua boca, as palavras da tua boca serão vento impetuoso? Perverteria Deus o direito ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão. Mas se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. Qual foi a condenação de Bildade aqui? Bildade condenou Jó dizendo: teus filhos morreram por causa do pecado deles. Bildade condenou Jó quando ele disse que se Jó buscasse ao Senhor, ele receberia a misericórdia do Senhor. Bildade está dizendo: você está passando por isso porque não está buscando ao Senhor. Quantas vezes nós somos assim? Fulano de tal está deprimido porque está vivendo em pecado. Fulano de tal está passando crise porque vive em pecado. Você não conhece o coração da pessoa. A gente sabe a história de Jó, mas Bildade não sabia. E ele diz: você perdeu os seus filhos por causa do seu pecado. Quantas vezes nós dizemos: a Índia está morrendo lá, não sei quantas centenas de milhares de pessoas, porque é um país idólatra. E os crentes que estão morrendo aqui no Brasil? É por causa do pecado? É esse tipo de condenação que a Bíblia não nos permite fazer. Nós não podemos dizer que uma pessoa está sofrendo, que ela está perdendo algo, porque ela está em pecado, ou porque a sua família está em pecado. Nós não temos esta informação. E quantas vezes nós condenamos alguém desta maneira? Mas Jó também foi condenado por um outro amigo seu, chamado Zofar. Lá no capítulo 11, a partir do verso 1, Zofar diz assim: porventura não se dará resposta a esse palavrório? Acaso tem razão o tagarela? Será o caso de as tuas pará-lo?
parolas fazerem calar os homens? E zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Pois dizes, a minha doutrina é pura, e sou limpo aos teus pés. Ó, falasse Deus, e abrisse os seus lábios contra ti. Zofar, ele diz assim, que Deus venha contra a tua vida, Jó. Porque tudo que você está falando é besteira, é um falatório. Zofar chama Jó de um tagarela. Irmãos, quantas vezes nós somos assim diante de irmãos que estão sofrendo, diante de irmãos que precisam de consolo, e as nossas palavras são de condenação. Quando Jesus diz para não condenarmos, para não sermos condenados, ele está dizendo, não seja como Bildade, não seja como Zofar, mas ele também nos diz para não sermos como Elifaz, um outro amigo de Jó. No capítulo 11, a partir do verso 1, a Bíblia diz, no verso 2, sobre Elifaz. Elifaz disse a Jó, porventura dará o sábio em resposta ciência de vento, e encher-se-á a si mesmo de vento oriental, arguindo com palavras que de nada servem, e com razões de que nada aproveita. Tornas vão o temor de Deus, e diminuis a devoção a ele devida. Pois a tua iniquidade ensina a tua boca, e tu escolheste a língua dos astutos. Elifaz condena Jó, dizendo que ele era um homem iníquo. Elifaz diz, Jó, você é um homem impiedoso. No entanto, o que Deus falou acerca de Jó é diferente. Deus disse a Satanás, não há ninguém que seja justo como o meu servo Jó. Então veja, condenar é dizer, fulano de tal é iníquo, fulano de tal não é piedoso. Pautados em que nós podemos dizer isso? Como podemos condenar alguém à impiedade se não conhecemos o seu coração, se não conhecemos a história que está por trás daquele momento que aquela pessoa está vivendo? É esse tipo de condenação que o Senhor proíbe. Esse Elifaz disse também para Jó no versículo 20, todos os dias o perverso é atormentado, no curto número de anos que se reservam para o opressor. Então, ele estava condenando e dizendo, Jó, você está sofrendo porque você é um perverso. Não façamos isso, meus irmãos. Não condenemos as pessoas. Não sejamos como Zofar, Elifaz ou Bildade. Não podemos condenar as pessoas olhando apenas para o seu exterior. Não podemos condenar as pessoas sem conhecer a história delas. Jesus está nos ensinando que nós não fomos chamados para fazer o papel de acusador. Já existe alguém com este papel e o nome desta pessoa é Satanás. Não somos nós. Nós não devemos acusar os nossos irmãos. Nós não devemos condenar os nossos irmãos. Nós não devemos dizer que eles estão passando por isso ou por aquilo, porque nós não conhecemos toda a história. Elifaz, Zofar e Bildade acusaram Jó. E muitas vezes nós acusamos uns aos outros, acusamos os nossos familiares. Irmãos, nós somos rápidos em acusar. Nós precisamos aprender a sermos pacientes em dar alguma opinião, porque nós somos prontos em acusar e dizer, isso não está bom, essa gravação não está boa porque esses meninos são irresponsáveis. Esse sermão não é bom porque esse pastor não estuda. Cuidado, não sejam rápidos em acusar as pessoas. O meu filho não vai dar em nada. A minha mulher não quer nada com nada. O meu marido não vale nada. Nós não fomos chamados para acusar ninguém. Nós fomos chamados não para exercer justiça. Lembra o culto do domingo passado? O relacionamento que Cristo quer dos seus filhos não é pautado na justiça, mas no amor e na misericórdia.
Os nossos relacionamentos têm sido pautados no amor e na misericórdia ou na acusação. Nós somos daqueles que amam. Nós somos aqueles que amam a pessoa do jeito que ela é. Porque Jesus te ama do jeito que você é ou não? Jesus te ama menos quando você peca? Sim ou não? Jesus te ama mais quando você faz uma boa obra? Ele te ama do jeito que você é. Devemos amar uns aos outros do jeito que nós somos. Você vê Jesus como um acusador ou como alguém que está com os braços de misericórdias abertos para você? Me respondam, por favor. Então abra os seus braços para eu ver quantos enxergam Jesus desta forma. Então, lá na nossa casa, na igreja, no trabalho, com os amigos, os nossos braços têm que estar abertos. Você merece a misericórdia de Deus? Merece? O seu cônjuge merece a tua misericórdia? Merece? Não merece. Não merece. Se nós fôssemos estar casados por misericórdia, eu disse aqui domingo, eu já tinha separado na lua de mel, não é não, meu amor? Ela está comigo por misericórdia. O que significa isso? Ela não me dá o que eu mereço. Eu mereço ser abandonado, mas ela está do meu lado. Eu mereço o repúdio dela, mas ela está comigo. Então, os nossos relacionamentos têm que ser pautados na misericórdia. Eu não posso dar a vocês o que vocês merecem. E vocês não podem dar a mim o que eu mereço. O que eu mereço, irmãos? Tem pastor melhor do que eu aí no mercado? Sim ou não? Fala a verdade. Sim. Tá vendo? Para falar de misericórdia, eles demoraram a responder. Mas quando pergunta um pastor melhor do que eu, respondeu rápido. Tem homem mais santo do que eu para pastorear essa igreja? Mas eu estou aqui pela misericórdia de vocês. Vocês não estão comigo pelo que eu mereço, mas porque vocês são misericordiosos. Agora é minha vez. Tem crente melhor que você, viu? Tem. Mas eu estou contigo. E amo ser seu pastor por misericórdia, não por aquilo que você faz. Cuidado, não condeneis para não ser condenado. Acusação é o que quebra os nossos relacionamentos. Acusação é o que destrói relacionamentos que nós levamos tempo para construir. Então, 4 mandamentos para nós termos relacionamentos saudáveis. O primeiro, não julgueis para não ser julgado. Segundo, não condeneis para não ser condenado. E o terceiro é, perdoe para ser perdoado. A palavra perdão significa libertação. E nós precisamos entender que quando nós não perdoamos, a nossa alma fica enjaulada. Quando nós não perdoamos, a nossa alma fica aprisionada. E ninguém pode ter um relacionamento saudável com a alma aprisionada. Você precisa entender, e eu preciso entender, que quem sofre quando nós não liberamos perdão, somos nós mesmos. Nós estamos presos. Você já percebeu que muitas pessoas que não perdoam, elas chegam com você, por você, você. Elas chegam até você e dizem o seguinte acerca daquela pessoa que ela não perdoou. Fulano de tal é assim, ciclano de tal é assim. A Bíblia chama isso de raiz de amargura. Quem não perdoa traz dentro dela uma raiz de amargura. E como que está o fulano de tal? Enquanto o outro está amargurado, o fulano de tal está como? Está vivendo, está em paz. Quem está
preso à falta de perdão, somos nós que não perdoamos. Quando você não perdoa, quando eu não perdoo, a minha alma fica enjaulada, e Jesus está dizendo, perdoe, perdoe e seja liberto. Já teve essa experiência de ser liberto através do perdão que você liberou? Você já teve essa impressão que carregava uma pessoa nas suas costas por anos a fio, por tempos a fio, e quando você disse, eu te perdoo, minha alma está livre. Perdoe para ser perdoado. Jesus disse, quer dizer, a palavra de Deus em Colossenses 3:13 diz assim, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Quem foi perdoado por Deus, levanta a mão aqui. Bem alto, bem alto. Quem é bom de matemática? 36 vezes 10 mil dá quanto? Quilos. 36 vezes 10 mil. Quanto? 360 mil quilos de ouro. Eu estou igual o Silvio Santos agora. Nós pagamos em barra de ouro que vale mais do que dinheiro. 360 e quanto? Mil quilos de ouro valem mais do que 100 dias de trabalho de um homem comum? Hã? Vale. Quem é você diante de Deus? O que devia 10 mil talentos ou o que devia 100 denários? Quem é o que deve 10 mil talentos? Levanta a mão diante de Deus. Poucas pessoas, hein? Poucas pessoas, que triste. Que triste. Mas eu quero dizer para você que não levantou a mão, você tem uma dívida impagável diante de Deus. 360 mil quilos de ouro é impagável. Um homem não conseguiria pagar essa dívida durante toda a sua vida. Então eu vou perguntar de novo, quem deve 10 mil talentos diante de Deus? Levantem as mãos. E quantos de vocês Deus perdoou? Agora eu quero perguntar a você. Olha aí para o lado. 360 graus. Faz igual que a menina do exorcista. Vira a cabeça aí para trás e para frente. Essa pessoa aí que está do seu lado, talvez esteja te devendo 100 denários. Que são 100 dias de trabalho. Menos de um ano de trabalho. E você não quer perdoá-la? Você não quer perdoar o seu marido, o seu cônjuge? Você não quer perdoar os seus pais? Você não quer perdoar os seus filhos? Quem somos nós para não perdoarmos? Irmãos, perdoem, porque vocês foram grandemente perdoados. É isso que Jesus está nos ensinando. Não há razão para nós ficarmos com a nossa alma enjaulada por causa de 100 denários. Sendo que nós temos um Senhor que nos perdoou algo impagável e que nos perdoa. Perguntaram a Jesus, ele diz essa parábola dos talentos, porque antes perguntaram, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E Jesus disse, 70 vezes 7. Deixa eu dizer uma coisa para você. Para mim, para nós, se os nossos relacionamentos não estão saudáveis, é porque nós estamos julgando, é porque nós estamos condenando, é porque nós não estamos perdoando. Perdoem, porque eu passei do horário. Vocês têm que aumentar esse horário da escola dominical. Mas o quarto mandamento de Jesus.
é que para que os nossos relacionamentos sejam saudáveis, você deve dar para receber. Versículo 38, Jesus disse: dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida que vos tiverdes medido, vos medirão também. Para que os nossos relacionamentos sejam saudáveis, nós precisamos entender que nós temos que doar ao outro de maneira transbordante. Ninguém será feliz enquanto não doar. Ah, eu quero casar. Por quê? Eu quero ser feliz. Eu quero alguém que me ame. Não, tá a resposta errada. Primeiro, você tem que se casar para a glória de Deus. Segundo, a sua motivação para casar é para se doar para o outro. Se você não entender isso, você será um homem e uma mulher infeliz. Às vezes aqui na igreja as pessoas chegam para mim e falam assim: essa igreja não visita. Eu penso comigo. E agora estou falando com você que fala que a igreja não visita. Quantas famílias você visitou neste ano? Se você visitar, se você se doar, você será visitado. Ah, essa igreja não ama. Será? Será? E a minha pergunta é: será que não é você que não está amando? Será que não é você que não está doando amor? Porque é o seguinte, meus irmãos, eu vou falar a verdade para vocês. Eu me sinto muito amado por essa igreja. Eu me sinto muito acolhido por essa igreja. Essa igreja não ora. Será que não é você que não está orando? Porque quando eu cheguei aqui no ano de 2010, esse senhorzinho aqui, ó, o Euquias, falou: pastor, vamos orar todos os dias? E eu falei: meu Deus do céu, está arrumando para minha cabeça. Velho aposentado, não faz nada, né, da vida. É que eu venho aqui todo dia orar. Começar a morar, foi não? Todo dia? Outra aposentada lá atrás, Dona Jô, me chega num culto de quarta-feira e fala: pastor, vamos fazer uma reunião de oração na igreja todos os dias. Eu fingi que nem ouvi, estava só eu e ela, eu continuei aqui mexendo na Bíblia. E reunião de oração todo dia vai sobrar para mim. Essa dona aí acabou de aposentar, está animada. Na hora que ela vê que tem que vir aqui todo dia, eu que vou ter que ficar vindo abrir na igreja. Esta igreja é uma igreja de oração. Por causa de homens como Euquias, a Dona Jô. Todos os dias tem pessoas que estão aqui orando. Todo domingo antes do culto tem pessoas orando em prol do culto. Pessoas se doando pela intercessão da igreja. Pessoas, meus irmãos, que vocês não sabem, mas estão intercedendo pela sua família. Por mim, por nós. Então pense, você que diz que a igreja não ora, talvez não é você que não esteja se doando à oração como deveria se doar. Jesus está dizendo que nós devemos nos doar nos nossos relacionamentos. Se você doa, você recebe. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse o seguinte: se alguém não cuida, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Se doe para sua família. Não seja o acusador, não seja o condenador, não seja aquele que não perdoa. Se doe. Sabe por que à medida que você se doar, você vai receber o amor que você quer. Então ame. Seja generoso. E Jesus diz que a nossa doação tem que ser transbordante. É mais ou menos assim, ó. É isso aqui que é transbordar. É sobre isso que Jesus está falando nos nossos relacionamentos. É isso. A nossa doação tem que ser dessa forma.
Em casa, na igreja, na vida, com o mundo, com as pessoas. Porque enquanto nós não formos assim, os nossos relacionamentos serão miseráveis. Segunda Coríntios capítulo 9, diz assim. Primeiro Jesus, aqui ele diz, porque de acordo com a medida que vos medirem, é que por sua vez serão medidos. Aquilo que você doa, você vai receber. É a lei da semeadura. 2 Coríntios 9,6 diz assim, e isto afirmo, aquele que semeia pouco, também pouco ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também Você só vai colher abundante se você doar abundantemente. Uma irmã essa semana me disse, pastor, eu ouvi o reverendo Arival dizendo que a igreja recebeu uma oferta de 800 mil reais de uma única pessoa. E a primeira coisa que veio na minha mente é o seguinte, aquela igreja recebe por quê? Porque ela doa generosamente. O pastor Arival mandou um vídeo essa semana no grupo lá do presbitério, dizendo o seguinte, em 2012 a igreja de Pinheiros começou um projeto de plantar 50 igrejas em 10 anos. 50 igrejas em 10 anos no estado de São Paulo, onde não havia uma única igreja presbiteriana. Então, 2012, 10 anos, o propósito de terminar essa plantação de 50 igrejas seria quando? Pela graça de Deus, eles já plantaram a 50ª, é assim que fala? 50ª igreja no estado de São Paulo. Um ano antes do alvo. E sabe o que eles vão fazer agora? 50 igrejas em 10 anos no estado da Paraíba. Quem doa de maneira generosa, recebe de maneira transbordante. Quando nós nos doamos nos nossos relacionamentos, nós vamos receber. Eu estou com uma frase na minha cabeça de um pastor que tem um filho adotivo. Eu perguntei a ele, pastor, você adotou esse menino já com a idade, já formado, Ele não gera problemas para o senhor? Ele disse, Tiago, quando nós amamos, nós recebemos amor. Essa ideia de que adotar uma criança, aquele filho vai ser pior do que um filho biológico, é idiotice. É tolice, é preconceito. Eu sou muito amado pelo meu filho. Por quê? Porque ele doou amor. Você quer ser bem-sucedido nos seus relacionamentos? Primeiro mandamento, não julgue para não ser julgado. Segundo, não condene para não ser condenado. Terceiro, perdoe para ser perdoado. Quarto, dê para receber. Queres amor? Ame. Ame de maneira transbordante. Queres perdão? Perdoe de maneira transbordante. Vocês entenderam? Mas eu quero dizer e concluir falando de alguém que, diferente de eu e você, não tem dificuldades para julgar. Eu dirijo a minha palavra a você nesta manhã que se sente julgado pelos homens. Dirijo também a você que é um juiz dos homens. Quero lembrá-los quem é Jesus, o nosso Senhor. Jesus diz assim, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Você que julga as pessoas, precisa não de um juiz, mas de um salvador. Você que está sendo julgado pelas pessoas, eu quero dizer a você que há um Salvador e não um juiz de braços abertos para você. Creia em Cristo.
Cristo também disse a uma mulher. Cristo disse o seguinte: mulher, onde estão os teus acusadores? Ela respondeu, Jesus disse, perguntou, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Perguntou Jesus. Aquela mulher respondeu, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Você que é um acusador, Jesus não te condena. Você que tem sido acusado, Jesus não te condena. Mas Ele te livra do pecado. Como livrou esta mulher que foi pega em flagrante adultério. Se os homens nos condenam, se os homens nos acusam, se os nossos relacionamentos estão cercados por Bildades da vida, Zofares da vida, e qualquer outro, lá o último, Elifazes da vida, nós temos um, que é aquele que não nos condena. Creia em Jesus. Creia em Jesus. Ele não é o juiz, Ele é o Salvador. Jesus disse em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui vocês, lembra, turma? Lembra que vocês tiveram dificuldade de levantar as mãos quando eu perguntei quem devia 10.000 talentos? Sabe por quê? Porque nós nos consideramos justos. Mas você que está devendo 10.000 talentos, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para perdoar. Eu quero dizer a você, você que não perdoa, você que não perdoa o seu irmão por uma dívida muito menor do que a sua diante de Deus, Ele te perdoa se você confessar o seu pecado. O pastor não me perdoa. Problema! Porque Cristo é fiel e justo para me perdoar. E a palavra final não é do meu pastor. A palavra final não é da minha igreja. A palavra final acerca de quem eu sou é Deus. E Deus diz que se eu confessar, eu sou perdoado. A você que precisa de perdão, venha a Jesus. Venha a Jesus. A você que precisa liberar perdão, venha a Jesus. E aprenda com Ele. Em João 10, 17, 18, Jesus disse, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para ressumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Quero te dizer uma coisa. Dê e você vai receber. Se você tem dificuldade de dar, eu quero te falar do que o Senhor Jesus fez por nós. Ele deu a sua vida. Ele não foi obrigado por Deus. Ele deu a vida voluntariamente. E Ele deu a vida, sabe por quê? Para que você recebesse a vida eterna. Quem crê nisso, diga amém. Ele deu a sua vida, ele deu a sua vida de maneira transbordante e você recebeu algo maior ainda, que é a vida eterna, a glória eterna. Então, Jesus deu a vida dele por você. Dê a sua vida a Cristo. Mas não dê meia colher, não. Não dê mais ou menos, não. É transbordante, é o melhor, é derramar, é isso aqui, é sair do copo, é fazer bagunça. O crente transtorna o mundo, porque ele se entrega a Jesus. Não, eu vou entregar o que sobrar, não. Senhor, tudo que eu tenho é teu, porque o Senhor me deu o que é mais precioso. A tua vida eu vivo, porque o Senhor morreu em meu lugar.